público pelo privado. Então não tem problema nenhum você usar o público. Se você tem oportunidade, faça isso. Por quê? Porque o que importa é a casa e não a rua. O público é a rua. A rua é de ninguém. Então quem chegar primeiro, pega. É mais ou menos essa ideia. Baixa participação pública, justamente porque o importante é a casa. Corrupção, talvez pelo mesmo motivo, mas tem elementos positivos diante dessa situação de bastante trânsito. Então, uma possibilidade muito grande, necessidade muito grande de ser criativo, de se adequar às novas situações, uma facilidade de negociação, e hoje a gente sabe muito bem que os executivos brasileiros têm bastante valor no mercado internacional justamente por essas questões. Improviso, ele tem a capacidade de lidar com situações não programadas, mas não tem a capacidade muito forte de fazer um planejamento. Tem uma iniciativa também muito forte, não valoriza a dedicação ao trabalho, porque o importante é você chegar e fazer, e Deus te deu o dom mesmo, né? E você tem a habilidade de fazer a coisa na hora. E preeminência do indivíduo, então, sobre a sociedade. Então, irmãos, era isso que mais ou menos como uma espécie de panorama, né? Nós quisemos estar mostrando para os irmãos, para que então, de uma maneira bastante Nikkei, cada um dos irmãos chegue à conclusão sobre o que é o Nikkei. Obrigado. Bom, agora nós vamos ter um momento de café e comunhão, e eu creio que essa iniciativa de estarmos juntos, ela pode ser muito interessante também pela troca de informação, né? Eventualmente você talvez conheça pessoas de outras igrejas, e eu sei de algumas pessoas que têm projetos, né? Pessoas que estão desenvolvendo coisas interessantes na área de evangelismo. Na hora do almoço a gente vai estar montando alguns painéis, algumas apresentações de algumas igrejas, de ministérios que têm sido desenvolvidos, que têm dado resultado com Nikkeis. Então a gente vai estar montando nesse local mesmo. O pessoal da igreja Holiness, Metodista e outras igrejas têm algumas ideias interessantes que talvez você possa aproveitar para a sua igreja também. Então é um momento bastante interessante para você poder compartilhar. Eu sei de gente também que tem projetos, missão de curto prazo, estão pensando em fazer viagens, então eventualmente pode ser um momento para você estar trocando ideias nesse sentido. Agora vamos passar tempos de história, 15 minutos, tranquilo, tá bom? Vamos ver o processo de integração do Nikkei na sociedade brasileira, lembrando algumas questões que eu achei importante antes da gente identificar. Primeiro, a questão da integração. Integração, pegando então uma definição sociológica, é ação, processo ou resultado de assimilar completamente os indivíduos de origem estrangeira ao seio de uma comunidade e ou nação do ponto de vista jurídico, linguístico e cultural, formando um único corpo social. Agora, não significa necessariamente que é uma situação de homogeneidade, mas é simplesmente de ser inserido, de ter um sentimento de pertencimento total à nação onde a pessoa está. Vamos lembrar também que nós colocamos como sendo um processo, porque é um processo. Então começou em 1908, mas talvez não tenha acabado, eu não sei se um dia vai acabar. É um processo, sempre estamos andando nesse sentido da integração. Eu fiz uma viagem recente ao Japão e no retorno fizemos uma escala em Frankfurt e tínhamos, por causa da questão do voo, da conexão, então nós tínhamos 8 horas para não fazer nada, eu e meu amigo chamado Mário. E no
não fazemos nada, então vamos ver, olhar um pouquinho a cidade. Contratamos aí um ônibus, né, de turismo e passeando pela cidade. E nós estávamos lá perto, sei lá onde nós estávamos, numa praça lá em Frankfurt, e o guia então chegou e falou assim, na verdade nós éramos em 6 pessoas só, eu e meu amigo, depois um casal de americanos e outro de australianos. E o guia alemão chegou e falou assim, por favor, nós temos 30 minutos, né? E você deve percorrer essa praça aqui, fiquem à vontade, mas retornem em 30 minutos. Aí olhou pra gente e falou assim, principalmente os brasileiros. Aí eu cheguei pro Mário e falei, Mário, a gente vai chegar em 30 minutos. Aí em 30 minutos a gente visitou 2 igrejas, tiramos fotografia das praças, da praça, comemos salsicha, porque tem que comer salsicha lá na Alemanha, né? Comemos salsicha, olhamos tudo e chegamos em 30 minutos. Aí o guia chegou, olhou pra gente e falou assim, nossa, parabéns! Os outros 4, ele não falou nada, né? Mas para nós, parabéns! Nossa, vocês chegaram na hora. E aí ele chegou e falou assim, mas quem sabe é porque vocês são de outra origem. E a minha resposta foi muito sem pensar mesmo. E eu acho que foi uma resposta emocional. Eu cheguei e falei assim, não é porque nós somos de outra origem, é porque nós somos brasileiros. Eu achei muito interessante porque eu não pensei, mas eu vi que naquele momento eu era brasileiro. Eu queria ser identificado como um brasileiro, né? Eu queria que esse valor que ele estava atribuindo para mim fosse atribuído não aos meus antepassados, mas ao lugar onde eu nasci. Então, é um processo realmente, e fica um pouco difícil nós estarmos entendendo realmente onde nós estamos dentro dessa sociedade brasileira. Vamos lá então aos períodos, e aqui uma observação quanto à questão dos períodos. A divisão dos períodos, primeiro, é por motivo didático, então não tem nenhum caráter, eu diria, científico, né? E também essa divisão tem 2 critérios. Primeiro, por espaços históricos marcantes, por exemplo, aqui o começo da imigração até então a Segunda Guerra Mundial. E o segundo período também é por essa questão de espaço histórico marcante. E depois, então, a partir do terceiro até o 5º período, é uma espécie assim, a gente joga 20 anos mais ou menos e tenta entender mais ou menos como que foi esse processo de integração. Agora, também, dentro desse processo de integração, a gente vai colocar algumas características desse período, mas claro que cada um é diferente, então tem gente que migrou um pouquinho antes, que tem mais contato com a cultura brasileira e assim vai, né? Mas eu procurei traçar mais ou menos o perfil, o tipo predominante desse período. A primeira fase então é a fase do ajustamento e acomodação. Ajustamento significa o quê? Integrar-se em um determinado contexto, adaptar-se, amoldar-se, conformar-se. Acomodação é a ideia de modificação das formas de relação entre pessoas ou grupos para evitar diminuir ou suprimir tensões e conflitos. Então ele está mais ou menos assim como a gente vai ver mais tarde, a gente talvez até poderia passar, ele não está para ficar, ele está para retornar, ele está para obter alguma coisa, riqueza no caso, para que então possa retornar ao Japão. E uma pessoa chamada Francisca Isabel Vieira diz, é a motivação básica que determina a direção inicial de suas expectativas e as extensões das relações sociais dentro do país receptor. O japonês não veio ao Brasil para ficar, então por isso, então a relação dele ele estava de passagem, né? Então ele não se aprofundou, não fez questão de se aprofundar. Um outro fator importante desse tipo de, como se diz, superficialidade de contato, é que ele estava em um espaço, eu diria, um espaço diferenciado, ele estava no campo, ele estava isolado em colônias quase que autossuficientes. Então, se podia falar japonês, quase não precisava saber muito do português.
a identidade era bastante definida, tanto ele se via como japonês, como as pessoas olhavam para ele como um japonês. E a forma da identidade também, então, unívoca no sentido de que não havia dúvida nenhuma por várias questões, a língua e o próprio fenotipo e a cultura, tomar banho de furô, essas coisas assim. E o sentimento, então, como ele estava para voltar, simplesmente ele está de passagem. O segundo período, que é o período da guerra e logo após a guerra, até então fim eu diria, do grosso da imigração japonesa no Brasil. A situação agora já é de adaptação, então é um passo adiante da acomodação. Ele tem a percepção de que ele vai ficar, né? E existem talvez duas razões básicas porque ele vai ficar, né? A busca da nova pátria. Primeiro, é a perda da guerra do Japão, consequente impossibilidade de retorno. Ele não vai retornar para um país que está com muitas dificuldades de reconstrução. E também um dado que ele não contava quando ele veio ao Brasil, o dado é que os filhos são brasileiros, estão se abrasileirando, né? Estão falando português, então começa a ficar inviável a pensar em retornar com a família para o Japão. O espaço agora já não é mais o campo só, mas o campo e também a cidade, principalmente os filhos que vão para a cidade em direção de busca de educação e de ascensão social. A identidade já então não é mais um japonês, ele é um nipo-brasileiro, coisa que era muito comum, esse termo era muito usado. Ele era japonês, mas hifenizado, né? Então, ou um brasileiro hifenizado, um nipo-brasileiro. Só que a forma de identidade era uma forma, aí uma observação assim, talvez muito pessoal minha, né? Conhecendo um pouquinho meu pai, que era Nisei também. Ele dizia assim: eu sou brasileiro. Eu olhava para ele e falei assim: que nada, brasileiro sou eu. Brasileiro sou eu, né? Porque ele tinha lá, claro, como Nisei, ele tinha lá suas características de japonês, que não eram de brasileiros, né? E o sentimento, um ser dual, quer dizer, no coração, quem sabe, ele tinha grande influência do Japão, mas exteriormente ele adotava hábitos e costumes brasileiros. Muito interessante um artigo que ele chama-se Kazu Shimomoto. Foi o primeiro Nikkei, até onde eu tenho conhecimento, o primeiro Nikkei a fazer a Faculdade de Direito da USP. Em 1935, portanto um pouquinho antes desse período, ele diz o seguinte: nós, os brasileiros descendentes de japoneses, daremos no futuro o nosso testemunho, cheios de amor à pátria brasileira, apesar de nas nossas veias correr o sangue japonês. Então essa é a ideia do ser dual, né? Então ele no seu íntimo ele é japonês, mas exteriormente ele é brasileiro. Na casa ele fala o japonês, o lugar íntimo dele o ambiente cultural japonês, mas exteriormente ele se comporta como brasileiro. Agora, então, um período bastante difícil, tanto para o Brasil como também para o Nikkei, dentro desse processo de integração. E a gente chuta, talvez está um pouco avançado demais essa data de 1980, mas é o período, então, da inserção dentro da comunidade. Na verdade, é um processo, né? E ele, então, usa desse período para entrar cada vez mais na sociedade. Uma situação interessante é que a busca dele se faz através da afirmação individual. Antes, ele era reconhecido, o Nikkei era reconhecido coletivamente. E quando ele sai do campo e vai para a cidade, ele não é mais um Nikkei coletivo, ele é um indivíduo. E quando ele consegue fazer isso, chegar na cidade, é que ele se afirma como indivíduo e, portanto, com possibilidade de inserção dentro da sociedade brasileira.
O espaço agora muda, não é campo e cidade, mas cidade e campo, cada vez mais a cidade. A identidade também vai se alterando, ele não é mais nipo-brasileiro, mas ele é Nikkei, porque ele não é japonês. Não é japonês. Ele é Nikkei, brasileiro, efenizado ainda. E a forma da identidade, usei esse termo fragmentado, porque parece que ele pega partes, fragmentos da cultura Nikkei, não cultura japonesa, cultura Nikkei, e fragmentos da cultura brasileira. E o sentimento, talvez, essa ideia de desnacionalidade, quer dizer, ele não é brasileiro, ele não é Nikkei, ele não é japonês, quer dizer, aliás, ele é Nikkei, né? Ele não é brasileiro, ele não é japonês. E a forma como ele tenta afirmar a sua própria identidade, construir a sua própria identidade através do esforço, de duas maneiras. Então, historicamente, a gente sabe que muita gente estudou e os pais deram muito de si para que os filhos pudessem, então, estar cursando as faculdades, ingressando nas universidades. Mas também havia um outro elemento, um outro grupo de pessoas que tentava se afirmar como brasileiro, assumindo posições políticas. E isso está bem documentado, existem livros sobre isso, só que talvez não seja do conhecimento de muitas pessoas, mas está bem documentado. Então, pessoas de direita ou de esquerda, japoneses que se colocaram, né, nas suas preferências políticas. E uma característica bem marcante desses Nikkeis é a sua violência. Tanto da direita, o pessoal da direita, a polícia, os delegados os japoneses, como também o pessoal da esquerda, as pessoas que atuavam naqueles movimentos. Existem duas interpretações para isso. Alguns dizem, Lesser, num dos livros que ele trata sobre essa questão, ele diz, pode ser simplesmente uma continuidade cultural, no sentido de que o japonês, sei lá, né? O japonês talvez ele seja uma pessoa assim de resolver com um golpe, né? Ou, aí ele parece preferir essa outra opção, é a tentativa de afirmação como brasileiro. Isso é muito importante. Para que ele seja aceito como brasileiro, então ele tem que fazer mais e de uma maneira mais enfática dentro do seu posicionamento político. E muita gente foi conhecida nesse aspecto de sua dedicação total à causa que ele abraçou. O outro período é um período já, né, de um pouco mais de relaxamento. Essa foto é uma foto de amigos meus que já foram bonitos. Mas amigos meus assim de adolescência, quer dizer, na verdade eu era mais velho que eles, né? Mas então é um período mais de relaxamento. A situação agora é diferente, é de identificação. O que é identificação? Processo psicológico pelo qual o sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo de outro e se transforma total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. Não é que ele vai ficar igualzinho, não vai mimetizar, mas ele pega alguns aspectos, que seja no caso da cultura brasileira, e toma como seu, e encarna mesmo como seu, adota como seu, e ele fica sendo nesse aspecto brasileiro. Talvez as risadas de algumas pessoas, tanto do lado japonês como do lado da apresentação do brasileiro, é esse sentimento de identificação. Agora, ao mesmo tempo que ele cada vez mais está inserido dentro desse processo de integração do Brasil, ele começa a olhar para trás, começa a olhar as suas raízes, se interessar pela cultura japonesa, começa a procurar sobre os nomes das famílias, de onde eles vieram e essas coisas assim. O espaço já é a cidade, predominantemente a cidade, embora haja gente no campo, e a identidade, então, brasileiro é Nikkei. E a forma de identidade, agora já é uma identidade um pouco mais assumida. E o sentimento, ele é brasileiro, só que não é nativo.
aquela questão que a gente trabalhou na última palestra, da matriz brasileira ser portuguesa. Ele foge da matriz. Então, brasileiro o que é? É o europeu, o português principalmente, europeu, alemão é brasileiro, pode ser brasileiro, o negro pode ser brasileiro, o mulato, o índio pode ser brasileiro, mas o japonês, quer dizer, o Nikkei com traços orientais, ele não é brasileiro, ele não é nativo. Então, um brasileiro não nativo é um Nikkei. E, por fim, aí, chutando que talvez nessa época, agora, nós estamos entrando numa outra fase. Então, a predominância muito grande de Nikkeis miscigenados, né? Então, casamentos interétnicos passando de 50%. No blog, essa moça eu peguei num blog, ela é uma mestiça, ela diz assim: não sou japonesa, eu sou mestiça. Interessante, ela não é japonesa, não é Nikkei, ela é mestiça. E essa foto é do menino de 3 anos, ele é o primeiro menino de 6ª geração. 6ª geração. Ele mora em São Paulo, tem aí na internet, só vocês estarem procurando. A situação é de aculturação. Como eu entendo essa questão da aculturação? A aculturação é o processo de modificação cultural do indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura ou dela retira traços significativos. Processo pelo qual 2 ou mais culturas diferentes, entrando em contato contínuo, originam mudanças importantes em uma delas ou então em ambas. Então esse menino chama-se Enzo, mora em São Paulo. A busca agora ele está na boa, né? Então ele é aceito, ele se sente bem no lugar onde vive, aqui no Brasil. Ele desfruta dessa situação. O espaço agora não é mais físico, se é cidade, o campo, essas coisas assim, mas é o segmento social onde ele está. Ele é classe média alta no geral, identidade, ele é brasileiro, mas sabe que tem raízes Nikkeis. E a forma dele, identidade é reconhecida, assumida, todo mundo sabe, né? E ele também entende dessa maneira. O sentimento, um tipo de brasileiro, com consciência étnica, sabe? Então, sua origem é étnica. Ok, então aqui só um pequeno quadro de estudo, aquilo que nós apresentamos em forma de grande quadro, né? Percebendo que, com o passar do tempo, eu tentei estar só amador nessa questão de PowerPoint, mas eu tentei botar a cor meio da bandeira do Japão, chegando para o verde. Poxa vida, hein? Essa risada acho que significou muita coisa, né? Acho que não fui bem sucedido. Vamos mudar de profissão. Melhorou assim? Ah, tá bom. Ruth Cardoso, ela diz, num dos livros, característica da integração Nikkei. Primeiro, mobilidade social. Então é muito forte a constatação que houve uma mobilidade social muito intensa nesse período. E também a diminuição da distância cultural. Vamos agora ver do outro ponto de vista. Então nós colocamos o processo do Nikkei. Agora, como o brasileiro viu o Nikkei no correr desses 100 anos? Vocês sabem que esse ano, o carnaval, né, 2 escolas de samba tiveram como tema a imigração japonesa. Então veja aqui, São Paulo, Unidos de Vila Maria, Irachai-Macê, milênios de cultura e sabedoria no centenário da imigração japonesa. O outro, no Rio, Unidos de Porto da Pedra, o enredo é Tem Pagode no Maru, 100 anos de imigração japonesa. Então é uma escola de samba que está tentando mostrar como que eles veem o Nikkei. Agora, o Nikkei, o japonês, ele era visto pelo brasileiro antes mesmo da imigração, mais ou menos no começo do século XX, 1903, 1904, havia alguma coisa na imprensa sobre o japonês. A identificação do japonês é que ele era uma pessoa muito exótica, né?
A característica distintiva, a força e, por outro lado, a sensualidade. A força é o homem e a sensualidade é a mulher, é a geisha. O homem é o samurai, o espadachim, guerreiro, o militar. Então ele tinha uma relação de admiração pelas qualidades estéticas e morais, né? Então, inclusive a questão do japonismo, e o medo, por outro lado, pelo perigo amarelo, então o militarismo do Japão. O instrumento de identificação era, então, claro, a espada e o kimono. O japonês era isso, ele usava espada e tinha kimono. Agora, essa visão que eles tinham sobre o japonês, a gente vai perceber que era uma visão meio romantizada, claro, de gente que vivia distante, né? Esse é um cartoon de uma revista de 1904, retratando sobre a guerra entre a Rússia e o Japão, né? O japonês foi retratado como um chinês. É interessante isso, né? Um dado, eu achei muito interessante isso. Então, para perceber que era uma coisa assim meio de ouvir falar, né? Tinha uma vaga ideia sobre o que era o japonês. Aí o japonês chegou e entrou aqui no Brasil, em 1908. E vamos seguir aquela divisão que nós fizemos na outra apresentação. Esse quadro da esquerda também é interessante. Anita Malfatti, 1915, 1916. O título é O Japonês. Então é dessa maneira que o japonês era visto pelo brasileiro. A identificação inassimilável. Ele dava motivos e também os brasileiros tinham os seus motivos, né? Então, como a gente já conversou, ele vivia fechado numa colônia, não tinha necessidade ou não queria ter contato muito forte com os brasileiros. E por outro lado, então tinha a questão da guerra, né, que começou, então havia algumas dificuldades. Também a questão do eugenismo dentro do Brasil, então o japonês era uma coisa assim, bastante difícil de ser aceito. E a característica distintiva, é por isso que ele foi aceito, politicamente foi aceito, porque faltava mão de obra, né? Não que era uma pessoa interessante para continuar o processo de formação da identidade brasileira. E o instrumento de identificação, então, é enxada. Período 42 a 62, então a identificação era a quinta coluna, então logo após a guerra, e eu nasci em 1957, então eu mais ou menos vivi um pouquinho isso, então tinha muita gozação. Por quê? Porque era o ex-inimigo, então quinta coluna, vocês sabem, historicamente a guerra da Espanha, guerra civil da Espanhola, então o general entrando em Madrid com eu sou muito ruim de essa questão de guerra, 4 colunas mesmo, marchavam em Madrid, em direção a Madrid, e o general, então, Emílio Mola Vidal, disse, na verdade, nós temos uma quinta coluna, que são os militares madrilenhos que o apoiavam. Então, a ideia do traidor, então, todas essas coisas. E o japonês, então, era visto e chamado de quinta coluna também. Ele era um traidor, porque estava no Brasil, mas ele era inimigo. Ele se fazia de brasileiro, mas na verdade ele era um colaboracionista do país inimigo. A característica distintiva, apesar disso, desse sentimento de hostilidade, e houve muita tensão, tem livro também, muitos livros sobre isso, então houve tensões tanto de um lado como de outro, né? Então aquele dos que ganharam, dos que perderam, então existe muita literatura sobre isso. Mas apesar disso, era visto como uma pessoa trabalhadora, instrumento de identificação, pode ser ferro de passar roupa, ou quitandeiro, ou alguma coisa assim, que era as profissões comuns naquela época do japonês. O período agora de 63 até 1980, deixa eu só fazer uma ressalva, essa foto da direita não é do Brasil, tá? É do Japão. Mas eu quis ilustrar como sendo o japonês como sendo um inovador no campo, né? Agora continua as piadinhas, certo? Então, antes era hostilidade, depois então as piadinhas. Quem já não sofreu piadinha, né? Por causa do nome, essas coisas assim.
Agora, a característica distintiva era que ele era um inovador do campo. Então, essa melancia quadrada que só existe no Japão, não existe aqui no Brasil, né? Mas é que eu procurei essa foto da esquerda não está bem legível, mas são 3 variedades de uma fruta determinada e todas elas têm nome japonês. Então, o japonês contribui muito para o desenvolvimento do campo no Brasil. O instrumento de identificação é o conga, né? Aquele que, principalmente o agricultor, ele usava muito o conga. Você então acho que não viveu nessa época, né? O pessoal tem menos de 30 anos aqui. Agora, 1981 até o ano 2000 já é uma outra fase. A fase de identificação, então, ele é o Caxias. Característica distintiva é uma pessoa bem sucedida, e realmente ele é. Eu quero resgatar aqui alguns dados do IBGE. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, 0,792. Do Nikkei, 0,792. Do Nikkei, 0,937. Do Japão, 0,938. Da Noruega, que é o primeiro lugar, em 2006, 0,956. Então, realmente, o Nikkei, nessa trajetória, com seus sofrimentos, suas lutas e seus sacrifícios, ele é considerado, e acho que com bastante razão, como uma pessoa bem-sucedida. E o instrumento de identificação, ele é... Quem não tem um parente na USP, não é? Alguém diz assim, se você quer entrar na USP, o que você tem que fazer? Mata o japonês. Mas olha, veja, Nikkei. A população Nikkei no Brasil, 0,8%. Quer dizer, 1.500.000 de 180 milhões, 0,8%. A população de alunos na USP é de 15%. De 80 mil, então 15%, 0,8%, 15%. Aí você diz, tudo bem, né? Mas aqui a maioria dos Nikkeis, a USP é em São Paulo e a maioria dos Nikkeis fica no Brasil, então a coisa fica bem distorcida. Vamos lá então. População em São Paulo, o estado de São Paulo, 40 milhões. Do Nikkei é 1 milhão, isso significa 2,5% da população. Então, população do estado de São Paulo, o Nikkei é 2,5%. E ele tem 15% de alunos na USP. Entre os docentes da USP, 7%. Então é uma taxa bastante alta, realmente. Período 2001 em diante, a identificação, ele é um segmento diferenciado. Então, por que, por exemplo, existe nesses últimos anos, e anos bem recentes, 3 anos ou 4 anos para cá, por que ele aparece em comercial? Será que ele faz um bom tipo lá? Que nada, que ele tem dinheiro, né? Então, comercial retrata o japonês para que o japonês também possa comprar aquele produto. A característica distintiva é que ele é tecnológico. O mercado a tecnologia de informação associa muito o Nikkei, o japonês, ou o oriental, com a inovação, a tecnologia. Por isso usa muito em comerciais a figura do Nikkei. E o instrumento de identificação pode ser comida japonesa, qualquer área ligada a essa questão de artes. Agora, eu sou pastor, né? Eu não sou... Quer dizer, estou falando essas coisas assim meio de curioso só. Então vou encerrar com uma ilustração, como um bom pastor, né? Então a ilustração, eu sei muito dado científico aqui, mas eu quero fazer uma comparação entre as duas visitas, né? Do príncipe Akihito em 1967 e agora, em 2008, do filho dele. Para perceber qual foi como se diz, como foi esse processo dentro do coração do Nikkei e também dentro da cultura brasileira. Diante da Noite, então, ele retrata essa visita em 1967, naquela época o príncipe, foi um espetáculo impressionante, milhares de bandeirinhas se agitavam ao vento, era quase como uma prece em voz alta, um ruído que evidenciava a veneração de um povo pelo seu príncipe. E então os anciãos chorando, porque possivelmente era a última vez que eles iriam ter uma referência, né, imperial na vida deles, porque eles já estavam falecendo.
uma lágrima de amor, uma lágrima de quem está longe há muito tempo de sua terra. Então tem muita, está carregado de emoção, né, todo esse descrito, e possivelmente porque era isso mesmo que acontecia naquele momento. Um depoimento de um agricultor japonês, um autor bastante conhecido dentro dessa questão da imigração japonesa, brotou fortemente no coração a lembrança da pátria-mãe por causa daquele momento. Talvez os mais jovens não compreendam, mas a vida árdua de 40 e tantos anos, a mágoa de ter sido destratado durante a guerra, chamado Japão, permaneciam guardados em um canto do coração. Falando com sinceridade, havia momentos em que sentia complexo de ser japonês. Porém, vocês não sabem o quanto me senti reconfortado por aquele momento. Talvez só poderá ser compreendido por aqueles que tenham vivido na pobreza como nós. Agora vamos à visita recente do príncipe Naruhito, o filho, né, do príncipe Akihito, ao Brasil neste ano. Agora, não é mais jornal, é internet, né? Então, uma pequena descrição desse repórter no UOL. Ele diz: quando o príncipe chegou ao Parque do Ibirapuera, não houve palmas nem gritos, apenas um agitado balançar de bandeirinhas. Por outro lado, quem se emocionou foi uma italiana, descendente italiano pelo nome, né? Emociona-se ao receber a atenção do príncipe Naruhito após ele passar pelo monumento de homenagem no Parque Ibirapuera. E aí, o príncipe cumprimentando um descendente japonês. O que isso fala para você? Aí vocês me ajudam, eu não estou muito seguro disso, porque eu não conheço muito bem, né, a cultura japonesa, mas eu acho que houve uma série de questões diferentes. Primeiro, é o jogo dos 7 erros, né? Primeiro, o príncipe não estende a mão, certo? Porque não é intocável, né? E ele estendeu a mão. Ele estenderia para um japonês? Possivelmente não. Por que ele estendeu para o descendente? Oi? Porque reconheceu nele não como um japonês. E como você sabe que ele não é japonês? Deu a mão, o que mais? Olhou nos olhos. Eu estou certo nessa? Eu acho que sim, né? Porque até onde eu vi que não se pode olhar nos olhos do príncipe ou da realeza. Não se pode olhar. Então aqui nós vemos um processo de integração, né? Ele não é japonês. É um descendente, claro, né? Mas ele não é um japonês. Ele tem algumas, como se diz, algumas características de um brasileiro, né? Mas ele não é japonês. Mas vai dizer que ele é japonês? Quer dizer, ele é brasileiro mesmo? Talvez não seja também. Ele é um Nikkei. Pastor Jurandir? Bom, certamente nós não somos japoneses, né, pelo horário. Mas também não estou preocupado, então não somos japoneses mesmo. Eu só queria, de qualquer forma, me desculpar, né, comuniquei, eu estou atrasado, mas de qualquer forma, eu creio que nessa minha apresentação eu pretendo ser breve, e vai ser um pouco complementar ao que o pastor Marcelo falou.
E eu quero fazer um corte um pouco diferente e talvez ser um pouco mais incendiário, digamos assim, nessa questão da aculturação e de como é que ou ser um pouco crítico. E isso não significa que eu não me sinta brasileiro, eu me sinto um brasileiro. E não significa também que eu não gosto do Brasil, eu gosto do Brasil. Assim como eu critiquei, digamos assim, alguns aspectos do Japão, eu gostaria de criticar também alguns aspectos desse processo em relação ao Brasil. Bem, o que é o Nikkei, né? Todo mundo que não é Nisei. Nisei, Sansei, eu sei, você, agora de novo sei, mestiço de qualquer nível, e é muito difícil de quantificar quem que é esse Nisei. Mas tem um identificador muito concreto que é a fisionomia, né? Em primeiro lugar. E existem outros identificadores, hábitos alimentares, religião, cultura, língua, mas e na medida que obviamente existe mestiçagem, esse principal identificador ele vai se desaparecendo. Agora existe também uma coisa que identifica o Nikkei, que são os ajuntamentos e núcleos que, num certo sentido, eles são coerentes com a lógica de se trabalhar em grupos, né? Ou de se do japonês ele no Japão se juntar enquanto grupo. Dentro desse processo, eu queria só levantar alguns fatores de influência relacionados à identidade e alguns valores fundamentais que eu coloquei na minha primeira apresentação. E dividindo a imigração em pré-guerra, pós-guerra e atualidade, os imigrantes pré-guerra, né, de forma geral, assim como o próprio pastor Marcelo falou, eram pessoas das camadas mais pobres. E uma coisa interessante é que realmente houve uma política racial no Brasil que favorecia o europeu, o branco, e na época do Estado Novo houve muita opressão contra os japoneses. Opressão do tipo das pessoas terem seus bens confiscados pelas autoridades, as próprias autoridades eles abusarem das mulheres japonesas sexualmente, e isso é uma coisa que não se fala muito, está documentado, escrito, mas não se fala muito porque é um passado que é doloroso para as pessoas que experimentaram e para as outras pessoas também, de alguma forma, a comunidade japonesa não quer ser identificada com isso, né? Então, esse processo ele ajudou no momento a fazer com que o Nikkei ele buscasse abandonar a etnicidade, quer dizer, eles queriam fazer de tudo para não serem vistos como japoneses e se esforçar para se integrar, não só como em termos de movimentos políticos, individualmente, mas em artes, cinemas e coisas desse tipo. Agora, em relação a um segundo momento, os imigrantes pós-guerra, eles já não passaram por uma série de experiências que os imigrantes pré-guerra passaram. Eles eram imigrantes bastante agricultores, mas também técnicos. Tinha muita gente então na região de Kanto, Tóquio. Eles sofreram um tipo de discriminação, mas um tipo de discriminação muito sutil, que era a discriminação de marca, quer dizer, os japoneses, né? Então, aquela discriminação que vinha por causa da Segunda Guerra, dos que estavam no Brasil desde antes da guerra, também acabou afetando aqueles que vieram depois. Só que eles tinham uma perspectiva diferente da comunidade que já estava estabelecida. Esse grupo que veio após a guerra é um grupo pequeno, e os seus descendentes, eles já se aproveitaram de um fato, é que o Japão estava se tornando uma potência novamente, e uma potência que o mundo ocidental via de uma forma muito positiva. Então, agora o Nikkei se identificava com o Japão moderno, com o Japão tecnológico, com o Japão que era a segunda potência do mundo, quer dizer, o fato de você ter ascendência japonesa te identificava com essa modernidade, e em certos momentos isso foi muito interessante, principalmente na época do fenômeno Dekasei. Ou seja, você ser Nikkei, podia ser Sansei, você não interessa, você era Nikkei, você tinha privilégio de estar trabalhando no Japão.
que outros trabalhadores na época não tinham. Então isso era uma coisa que o processo de abrasileiramento da comunidade estava caminhando, só que num certo momento, por causa da comunidade fenômeno de Kasegi, 250, 300 mil pessoas, e o entorno disso, muita gente foi afetada. Então, aquele distanciamento do Japão, ele de repente deu uma reviravolta e o Japão passou a ser muito próximo de novo. Só que ele era o país dos antepassados, mas muito diferente do país que os seus pais, os avós, os bisavós deixaram. E era uma nação moderna, mas igualmente refratária. Então, o Nikkei, que foi trabalhar no Japão, ele intensifica com a cultura, com o Japão, pensando que de repente ali ele vai encontrar alguma resposta para a sua identidade, verifica que ele definitivamente não é japonês, e definitivamente não é visto como japonês, e definitivamente não é bem-vindo de coração. Ele está lá porque tem que trabalhar. E aí o conflito de identidade ele fica exacerbado. E nesse momento então que fica claro o que é o Nikkei, começa a ficar mais claro ainda o que é ser Nikkei, né? Quer dizer, você não encontra o seu espaço aqui, não encontra o seu espaço lá, e de repente, ao mesmo tempo, o fator Japão ele começa a ficar cada vez mais interessante por causa do fenômeno de Kasegi e também porque o Japão se torna uma potência. Bom, só para a gente ter rapidamente uma ideia de onde estão os Nikkeis, né? Estão basicamente na região sudeste, e a evolução da população Nikkei no Brasil, isso aqui são 58 e 88 são dados bem assim, corretos, bem sólidos. De 2000 foi uma aproximação a partir de dados do IBGE, mas a gente pode ver essencialmente que a grande maioria está no sudeste, 1.200.000 segundo esses dados, e na região sudeste grande parte do município de São Paulo e também no estado de São Paulo, né? Então você tem o azul, município de São Paulo, e no estado de São Paulo. E na região sudeste, então, os números correspondentes àquela pizza lá. A religião no Brasil, isso aqui foi a partir de dados do censo de 2000, eles um levantamento que eles fizeram, e aí eu considerei o corte do asiático. O asiático inclui outras, não só japoneses, coreanos, chineses também, mas como eles são em minoria, então a gente sabe que quando fala asiático, está falando grande parte de japonês. Agora é aquele que se identificou como asiático, pode ser que ele seja mestiço e não se identificou como asiático também. Mas é interessante verificar que mesmo nesse corte de asiático, você tem entre evangélicos históricos e pentecostais, igrejas evangélicas históricas e pentecostais, algo entre 3 mais 4, 7%. Mas isso, creio eu, é bastante, bem mais, porque aqui inclui coreano, que tem uma porcentagem grande de evangélicos, e chineses também, que no caso do Brasil é bem evangelizado, né? Então, uma coisa interessante, o budismo, por exemplo, ele tem uma quantidade grande de adeptos, no total, né? Obviamente bastante nos orientais também. Alguns tópicos para reflexão que eu queria colocar. O primeiro é que a etnicidade, né, consciente ou não, tem se preservado por causa da fisionomia, alimentação e tendência na formação de comunidades, apesar da perda da língua e costumes. Quer dizer, a etnicidade ela pode ser consciente ou não, às vezes você não quer se identificar. Em algum momento até a comunidade Nikkei fez isso, não queria se identificar com o Nikkei, mas ele se preservou, porque a feição, a fisionomia se preservou. E aqui uma coisa polêmica, mas que também está começando a ser documentada, que o Nikkei do Brasil ainda sofre preconceito de marca. O Matina Suzuki Jr. escreveu um artigo sobre isso, que na verdade, na Folha de São Paulo recentemente, que na verdade era um artigo que trouxe à tona diversos estudos que foram feitos na academia, que mostravam que existe preconceito de marca contra o Nikkei do Brasil, né? Então o Nikkei é identificado como uma pessoa diferente. E nesse sentido, é aquela história, ele ainda não é considerado brasileiro. Quer dizer, ele é brasileiro, as pessoas sabem que é brasileiro, mas
ainda existe um preconceito de marca que o distingue. E o Nikkei, que sofreu a perseguição, pressão do Estado Novo, hoje estariam já mais velhos, eles têm feridas profundas por causa desse preconceito, e alguns deles até assim, realmente querem se afastar da etnicidade por causa dessas feridas, né? O Nikkei é uma minoria que se beneficia da imagem positiva do Japão no mundo ocidental, mas luta para ser considerado genuinamente parte do povo brasileiro. Quer dizer, você tem a esposa do presidente do Brasil, tirando o passaporte europeu, sei lá, não sei qual, acho que era italiano, que na verdade é um absurdo isso, né? Mas ela tirou, enfim, falou umas coisas lá que eu nem vou repetir, sobre o que é dar boa educação para o filho dela, coisa assim. Mas ela é presidente do Brasil, né? Mas ela tirou o passaporte europeu e ninguém achou nada. Agora, eu não tenho cidadania japonesa e sou brasileiro, meu passaporte é verdinho, mas de repente eu preciso lutar para ser considerado parte, genuinamente parte, de coração mesmo, do povo brasileiro, né? Então, isso é um aspecto, né, que nós precisamos levar em conta. Obviamente, algumas qualidades vindas da herança cultural japonesa ajudaram o Nikkei a abrir o caminho do sucesso do Brasil. O IDH do Nikkei é alto, excelente. Mas aí a pergunta é, bom, mas o quanto o Nikkei contribuiu para a formação da identidade brasileira? Quer dizer, o quanto o Nikkei do Brasil ajudou? Talvez algumas coisas do Japão, games, Nintendo, sei lá, Hello Kitty, os mangás, não sei o que mais, mas isso é coisa do Japão. Quer dizer, o que é que o Nikkei brasileiro fez que contribuiu para a formação da identidade? Ajudou lá na lavoura, foi excelente, ajudou no desenvolvimento cerrado, foi excelente, então, mas identidade, né? Também é uma incógnita, na realidade, né? Bom, o aspecto do movimento Dekaseki, né, trouxe de volta a identificação do descendente japonês da comunidade Nikkei com o Japão, tal. Isso tudo bem também. Agora, isso trouxe inúmeros problemas sociais, desajustes familiares, e também exacerbou essa dificuldade do Japão tratar o Nikkei, que está lá, né? E a coisa vai ficando cada vez pior também. Então, isso também é um aspecto que nós precisamos pensar quando pensamos na comunidade Nikkei. A comunidade Nikkei é urbana, 90% urbana, faz parte do topo do estado social, tem alta escolaridade. Engraçado, ainda assim não tem uma clara consciência da sua condição dentro do Brasil, minha opinião, e não faz uma reflexão profunda sobre isso. Quer dizer, talvez pouca gente, isso eu percebo por minha própria ignorância, né? Tivesse consciência de tudo isso que aconteceu nesse processo. Por causa dessas apresentações, a gente tive que ler bastante coisa. E de repente, conversei com várias pessoas, e de repente eu comecei a perceber que eu era ignorante sobre muitas coisas que aconteceram com a comunidade japonesa. E era ignorante sobre esse problema da maneira como o brasileiro típico vê o Nikkei. E de repente nós vivemos um paraíso racial, e por estarmos no paraíso racial, a gente, de repente, releva, né, certas coisas, mas na verdade temos que tomar cuidado e de repente fazer valer realmente o que se fala e o que é. Se o Brasil é um paraíso racial, então isso realmente tem que acontecer mesmo, né? E os Nikkeis idosos, os japoneses, são os que mais sofreram nesse processo, e muitos deles necessitam de cura interior. E nesse sentido, acho que essas coisas nos ajudam a pensar um pouco sobre igreja, como o povo de Deus, o que nós devemos pensar e fazer para alcançar este povo. Nesse sentido, o povo Nikkei é um povo não alcançado, é impermeável a evangelização da igreja brasileira, por causa desse processo de interação. Então, na verdade, existe uma certa ambiguidade. John Mizuki, falando dos imigrantes, o pastor John Mizuki, né, falando dos imigrantes nos Estados Unidos, falam que ingleses, alemães e franceses levam 2 a 3 gerações
para que o cerne da sua cultura de origem desapareça. Latinos levam de 5 a 6 gerações, orientais de 7 a 9 gerações. No caso do Brasil, por causa do fenômeno Dekaseg, de repente vai demorar mais gerações para que esse cerne desapareça. Então, enquanto esse cerne estiver presente, o Nikkei vai ser identificado como Nikkei, e aí vai existir necessidade de uma abordagem específica e diferenciada para alcançar essa comunidade. E é um trabalho missionário. Então, não é mais a coisa de uma igreja Nikkei para preservar os valores da igreja do Japão, nada disso. É uma coisa missionária, missiológica e estratégica. Existe um povo não alcançado, uma grande quantidade de pessoas, ele é diferenciado, precisa ser alcançado de uma forma específica e diferenciada. Bom, eu tenho aqui vários dados sobre igrejas por região, mas eu realmente não vou passar porque são mais números. Eu só vou terminar aqui com umas pendências, né? Compreender quem é, como pensa, como sente, como age o Nikkei, isso é fundamental. Isso, inclusive, faz parte do resgate da própria história de nós mesmos, como Nikkeis. Se nós somos Nikkeis, temos que resgatar a própria história e compreender melhor como é esse processo. A mensagem e o modo de vida da igreja Nikkei, a mensagem deve ser contextualizada. A mensagem ela não deve mudar, mas ela deve ser contextualizada. Ela deve ser apresentada relevante para o Nikkei atual. Quer dizer, o Nikkei atual não é o que está na igreja. O Nikkei que queremos alcançar não é o Nikkei que está na igreja, é o Nikkei que está fora da igreja. Então, o que é relevante para essas pessoas? É isso que nós temos que pensar. E nesse sentido, a nossa igreja provavelmente ela está descolada do que aconteceu com o Nikkei nesse processo todo. E, obviamente, dar atenção redobrada ao fenômeno Dekaseg, que afeta direto e indiretamente praticamente todos os Nikkeis brasileiros, porque isso, de novo, o fenômeno Dekaseg, ele trouxe a etnicidade no centro do debate novamente. Muito obrigado pela atenção e eu gostaria de pedir ao pastor Arthur, então, nos ajudar aqui nos próximos passos. Então vamos partir para o workshop. O pessoal estava perguntando qual o horário para término, né? Já que estava previsto terminar um pouco antes. Bom, o almoço estava previsto para as 13 horas no programa original. Então, eu creio que 13h40 possa ser o horário do almoço. Agora, o almoço ele vai ser o bentô, né? Interessante o pessoal da cozinha preocupado, né? Será que todo mundo vai gostar de o bentô? Bom, acho que é uma boa oportunidade também da gente resgatar um pouco das nossas raízes, né? Então, mas é bom o bentô, né? Vai ter ali, tem chá e também vai ter refrigerantes. E a sugestão é o seguinte, que os palestrantes dos workshops fixem o horário até 13h40. Agora, se houver necessidade de, né, talvez algumas pessoas possam ter, né, algumas pessoas de idade, ou houver necessidade, ou consenso no grupo, o almoço vai estar disponível a partir do 12h30, eles vão entregar nesse horário. Então, se vocês quiserem se organizar de forma a fazer a refeição logo depois, um pouquinho antes, durante, né, eu acho que é uma forma de vocês poderem se organizar. Então, a partir do 12h30, o pessoal vai entregar os lanches, os obentôs. Mas a ideia é que possa se aproveitar bem o tempo, né, para debate. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa.